Existe uma distância entre quem você é hoje e quem você quer ser. Entre o que você tem hoje e o que deseja ter. Entre os resultados que experimenta agora e os resultados que sabe que são possíveis para você. E essa distância não é preenchida por um grande evento, por uma virada dramática, ou por uma oportunidade que vai aparecer do nada. Ela é preenchida por algo muito mais silencioso, muito mais consistente e muito mais poderoso do que qualquer evento isolado. Ela é preenchida pelo hábito. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes mais bem-sucedidas do seu tempo. Entrevistou presidentes, inventores, industriais, artistas, pensadores, pessoas que chegaram a lugares onde a maioria nem sonhava chegar. E quando ele buscava o denominador comum entre todas essas histórias, o elemento que aparecia com mais consistência do que qualquer outro não era o talento, que variava enormemente. Não era os recursos iniciais, que muitos tinham pouquíssimos. Não era a sorte, que era impossível de padronizar. Era o conjunto de hábitos que cada pessoa havia construído deliberadamente ao longo do tempo. Hábitos que operavam no piloto automático, dia após dia, criando resultados que pareciam extraordinários de fora, mas que eram simplesmente a consequência lógica de ações ordinárias repetidas com extraordinária consistência. Esta manhã você vai entender o que são esses hábitos. Não os hábitos genéricos que você já ouviu falar. Os hábitos específicos que Hill identificou como os separadores definitivos entre quem chega e quem fica. Vai entender como eles funcionam no nível do subconsciente, como construí-los de forma que se instalem permanentemente e como a ausência de cada um deles cria os padrões de estagnação que impedem o crescimento, mesmo em pessoas com alto potencial. Você chegou até essa mensagem porque há hábitos que precisam ser construídos na sua vida. Pode ser que você saiba quais são. Pode ser que essa mensagem revele alguns que você não havia identificado. De qualquer forma, esta manhã é o momento de começar a construção. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: hoje eu construo os hábitos que me separam. Não como uma declaração vaga de intenção, como o reconhecimento de que a distância entre onde você está e onde quer chegar é feita de hábitos que ainda não foram construídos, e que a construção começa agora. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se preparar. Sinta o corpo acordar completamente. Você está no estado ideal para receber o que vem a seguir. Hill ensinava que os hábitos são a arquitetura invisível da vida. A estrutura que determina o que você faz automaticamente, sem esforço de vontade, sem deliberação consciente, em resposta aos gatilhos do dia. E essa arquitetura, uma vez construída, opera com uma eficiência e uma consistência que nenhum esforço consciente isolado consegue replicar. É por isso que duas pessoas com o mesmo nível de motivação e o mesmo comprometimento consciente podem chegar a resultados tão diferentes ao longo de anos. Não porque uma se esforçou mais, mas porque uma havia construído hábitos que multiplicavam o efeito de cada esforço, enquanto a outra dependia exclusivamente do esforço consciente que é, por natureza, inconsistente e esgotável. Hill identificou que existem 7 hábitos específicos que separavam invariavelmente as pessoas que chegavam a realizações extraordinárias das que ficavam estagnadas apesar de todo o esforço. Não hábitos físicos como acordar cedo ou exercitar-se, embora esses sejam importantes. Hábitos mentais, padrões de pensamento, de tomada de decisão e de processamento da realidade que operavam no nível subconsciente, criando vantagens invisíveis, mas cumulativas, que ao longo do tempo produziam resultados que pareciam impossíveis de fora. O primeiro hábito é o hábito do propósito definido revisitado diariamente. Hill foi absolutamente preciso nesse ponto e voltava a ele repetidamente em toda a sua obra. As pessoas que chegavam mais longe não apenas tinham um propósito,
Tinham um propósito que revisitavam ativamente todos os dias, que liam, declaravam, visualizavam e sentiam emocionalmente com regularidade suficiente para que ele se tornasse o filtro dominante através do qual toda decisão, toda oportunidade e todo obstáculo eram avaliados. A diferença entre ter um propósito e revisitá-lo diariamente é a diferença entre ter um destino no GPS e olhar para o GPS apenas uma vez antes de dirigir por horas sem verificar. Ter o destino uma vez é melhor do que não ter. Mas revisar continuamente é o que garante que você está no caminho certo e que cada desvio é corrigido antes de se tornar uma divergência grande demais. O hábito de revisitar o propósito diariamente cria o que Hill chamava de hipnose do propósito, um estado em que o subconsciente está tão impregnado pelo objetivo central que começa a organizar automaticamente percepções, decisões e comportamentos em função desse objetivo. Você começa a ver oportunidades alinhadas que antes passavam invisíveis, a tomar decisões instintivamente mais alinhadas com o objetivo sem precisar deliberar, a persistir diante de obstáculos sem precisar se convencer conscientemente de que vale a pena continuar. Josué 1, versículo 8 diz: "Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." A meditação diária no propósito, no que foi estabelecido como norte, é o que produz o prosperar do caminho. Não a meditação ocasional. A meditação dia e noite. O hábito. Diga agora: "Eu revisito meu propósito todos os dias e ele orienta cada decisão que tomo." Mais uma vez, eu revisito meu propósito todos os dias e ele orienta cada decisão que tomo. De novo, eu revisito meu propósito todos os dias e ele orienta cada decisão que tomo. O segundo hábito é o hábito do pensamento controlado. Hill observou que as pessoas mais realizadas que estudou tinham desenvolvido um grau de controle sobre seus pensamentos que a maioria das pessoas considera impossível ou desnecessário. Não controle no sentido de suprimir pensamentos negativos. Controle no sentido de não deixar que pensamentos negativos não desejados ocupem espaço mental por mais tempo do que o necessário para serem reconhecidos e descartados. Esse hábito opera de forma diferente em cada pessoa, mas tem uma característica comum. Existe uma prática deliberada de monitoramento do conteúdo mental. Uma pergunta habitual que a pessoa faz para si mesma ao longo do dia: "Esse pensamento está me servindo? Está me movendo em direção ao que quero criar? Está alinhado com quem estou me tornando?" E quando a resposta é não, há um movimento deliberado de substituição por um pensamento mais útil. Hill dizia que a maioria das pessoas trata seus pensamentos como visitantes incontroláveis que entram e saem da mente sem permissão e sem consequência. Mas os realizadores que estudou tratavam seus pensamentos como hóspedes que precisavam de convite para ficar. E essa distinção, multiplicada por décadas de prática, criava uma qualidade de pensamento habitual que era radicalmente diferente da qualidade de pensamento da média. O terceiro hábito é o hábito da aprendizagem contínua. Hill documentou que todos os grandes realizadores que estudou tinham em comum uma característica que ele descrevia como fome intelectual. Uma curiosidade genuína e insaciável sobre como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, como os mercados funcionam, como eles mesmos funcionam. E essa curiosidade se expressava em um hábito constante de aprendizagem que nunca era interrompido pela sensação de já saber o suficiente. Esse hábito cria o que os economistas modernos chamam de capital humano composto. Cada novo conhecimento não apenas adiciona uma peça ao quebra-cabeça, ele se conecta com o que já foi aprendido, criando novas possibilidades de insight, de solução de problemas e de criação de valor que nenhum dos conhecimentos isolados criaria. E ao longo de décadas de aprendizagem contínua, o volume de conexões disponíveis cresce de forma exponencial. Provérbios 1, versículo 5 diz: "O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos."
crescerá. Não chegará a um ponto e parará. Crescerá continuamente. O crescimento em conhecimento é a descrição de um estado permanente, não de uma fase da vida. E quem estabelece esse crescimento como hábito invariável tem uma vantagem que se acumula indefinidamente. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta esse vídeo agora. Não porque precisamos de likes, mas porque essa ação é um pequeno hábito sendo instalado. A ação de reconhecer o que é valioso e de expressar esse reconhecimento é um padrão que, quando se torna habitual, cria uma qualidade de atenção e de engajamento com o que você consome que melhora todo o aprendizado que se segue. Curta agora e continue. O quarto hábito é o hábito da autoconfiança baseada em evidências. Hill distinguia claramente entre dois tipos de autoconfiança: a autoconfiança performática, que é superficial, que precisa de validação externa constante e que desmorona diante do primeiro fracasso significativo, e a autoconfiança baseada em evidências, que é construída através da acumulação deliberada de registros de competência e superação. A autoconfiança baseada em evidências funciona assim. Toda vez que você faz algo que tem medo de fazer, você registra mentalmente ou fisicamente que fez. Toda vez que você persiste através de um obstáculo que poderia ter vencido, você registra. Toda vez que você aprende algo que antes não sabia, você registra. E ao longo do tempo, esse registro acumulado cria uma base de evidências da sua própria capacidade, que é muito mais resistente ao fracasso pontual do que qualquer crença abstrata sobre si mesmo poderia ser. Porque quando o fracasso vem, e ele sempre vem em qualquer jornada significativa, a pessoa com autoconfiança baseada em evidências tem uma resposta diferente da que depende de crença abstrata. A resposta é: eu já superei coisas difíceis antes. Aqui estão as evidências. E isso também vai passar, e a superação que vem depois vai se tornar mais uma evidência na coleção. O quinto hábito é o hábito da iniciativa e da liderança. Hill observou que as pessoas que chegavam a posições de realização e influência invariavelmente tinham desenvolvido o hábito de agir por iniciativa própria, em vez de esperar instruções, permissões ou condições favoráveis. Haviam se tornado líderes de si mesmas antes de se tornarem líderes de qualquer outra coisa. Esse hábito se manifesta de formas que podem parecer pequenas no dia a dia, mas que se acumulam em diferenças significativas ao longo do tempo. É a pessoa que identifica um problema e o resolve sem que ninguém peça, que vê uma oportunidade e age sobre ela sem esperar que alguém autorize, que assume responsabilidade pelo resultado sem precisar ser cobrada, que faz mais do que o mínimo necessário como padrão, não como exceção. Hill dizia que o hábito de iniciativa cria o que ele chamava de campo de atração de oportunidades, porque as pessoas que agem por iniciativa consistentemente são percebidas como confiáveis, como proativas e como capazes de ser responsabilizadas por resultados maiores. E essa percepção abre portas que permanecem fechadas para quem espera que as condições se tornem perfeitas antes de agir. Aqui quero pausar por um momento. O sistema de hábitos que Hill identificou é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e acompanhada. Se você quer construir esses hábitos com suporte diário e um sistema completo, o link está fixado nos comentários. É o próximo passo natural para quem está levando essa jornada a sério. O sexto hábito é o hábito da imaginação criativa disciplinada. Hill dedicou um capítulo inteiro ao que chamava de imaginação em sua obra mais famosa. E fazia uma distinção que a maioria das pessoas não faz entre dois tipos de imaginação. A imaginação sintética, que reorganiza conceitos e experiências existentes em novas combinações, e a imaginação criativa, que acessa insights que parecem vir de além da experiência e do conhecimento existentes. Insights que chegam nos momentos de quietude, de sonho acordado deliberado, de contemplação profunda de um problema. Hill observou que as pessoas que chegavam a inovações e criações verdadeiramente originais
haviam desenvolvido o hábito de cultivar ambos os tipos de imaginação. Reservavam tempo deliberado para pensar de forma não linear, para fazer perguntas sem resposta óbvia, para explorar conexões entre campos aparentemente não relacionados, para contemplar problemas sem a pressão de resolver imediatamente. Esse hábito parece improdutivo para quem mede produtividade apenas em termos de tarefas cumpridas. Mas Hill documentou repetidamente que os insights gerados nesses períodos de imaginação disciplinada frequentemente valiam mais do que semanas de trabalho convencional. O sétimo hábito é o hábito da cooperação harmoniosa. Hill observou que as pessoas mais realizadas que estudou tinham um modo de se relacionar com outros que era fundamentalmente diferente do modo de relacionamento da média. Elas haviam desenvolvido o hábito de buscar a cooperação em vez da competição, de encontrar o que as une com outros em vez do que as separa, de criar acordos em que todas as partes ganham, em vez de transações em que uma ganha às custas da outra. Esse hábito não é altruísmo, é estratégia. Porque, no longo prazo, as pessoas que criam valor real para todos com quem interagem constroem uma rede de relações que se torna um dos ativos mais valiosos que qualquer pessoa pode ter. Uma rede que amplifica as oportunidades, que fornece suporte nos momentos de dificuldade e que cria portas de entrada para realizações que seriam impossíveis sozinho. Hill chamava esse hábito de a base do princípio do mastermind. Porque quando você tem o hábito de cooperação harmoniosa, você está constantemente criando as condições para que alianças de mente e propósito se formem naturalmente ao seu redor. E essas alianças são o que multiplica o impacto de qualquer esforço individual, de formas que nenhuma quantidade de trabalho solitário poderia alcançar. Eclesiastes 4, versículo 9 diz: melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E versículo 12 continua: o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. O hábito de cooperação harmoniosa não é apenas eticamente correto, é estruturalmente superior como estratégia de realização. Agora vamos falar sobre como construir esses hábitos na prática, porque conhecer os hábitos que separam vencedores não é suficiente. O que separa quem os tem de quem apenas os conhece é o processo de instalação que transforma conhecimento em comportamento automático. Hill identificou que a instalação de qualquer hábito segue um processo de 4 fases, que, quando compreendido, torna a construção deliberada muito mais eficaz do que a tentativa de força de vontade pura. A primeira fase é a fase de iniciação consciente. É quando você deliberadamente inicia o comportamento desejado pela primeira vez e então repetidamente pelas primeiras semanas. Nessa fase, o hábito não existe ainda no subconsciente. Ele é um comportamento consciente que exige atenção e esforço deliberado. E porque exige esforço, é o período em que a maioria das tentativas de construção de hábito falha. Porque o esforço é real, o resultado ainda não é visível e a motivação inicial começa a diminuir. A solução para essa fase é o que Hill chamava de ancoragem do hábito em um gatilho existente. Em vez de tentar lembrar de fazer o novo comportamento de forma isolada, você o ancora em algo que já acontece automaticamente, um hábito existente que serve como gatilho para o novo. A revisão do propósito logo após escovar os dentes. A aprendizagem contínua no mesmo horário de um compromisso fixo já existente. O registro de evidências antes de dormir como parte de uma rotina noturna já estabelecida. Essa ancoragem reduz dramaticamente o esforço cognitivo necessário para iniciar o novo comportamento, o que aumenta a probabilidade de que ele aconteça nos dias em que a motivação está baixa. A segunda fase é a fase de consolidação. É quando o comportamento já está acontecendo com regularidade, mas ainda não é automático. Ainda exige alguma atenção consciente, mas significativamente menos do que na fase de iniciação. É o período em que o hábito está sendo gravado no subconsciente através da repetição acumulada. E é o período em que a consistência é mais crítica porque o padrão neural está sendo estabelecido e cada quebra da consistência retarda esse estabelecimento. Hill recomendava que durante essa fase a pessoa criasse o que chamava de registro de consistência.
um registro visual simples de cada dia em que o hábito foi praticado, não para criar pressão, mas para criar o que ele chamava de momentum visual. A sensação de não querer quebrar uma sequência de dias consecutivos tem um efeito motivador real que apoia a prática nos dias de menor energia. A terceira fase é a fase de automatização. É quando o hábito começa a se tornar automático. Quando você percebe que fez o comportamento sem ter pensado conscientemente em fazê-lo. Quando o gatilho ativa a resposta sem deliberação. Essa fase geralmente começa entre 21 e 66 dias após a iniciação, dependendo da complexidade do hábito e da consistência da prática. Quando a automatização começa, uma parte significativa do esforço cognitivo que o hábito exigia é liberada. E essa energia liberada pode ser direcionada para iniciar o próximo hábito que você quer construir ou para aprofundar a qualidade do hábito que está sendo automatizado. A quarta fase é a fase de integração. É quando o hábito não é apenas automático, mas é parte de quem você é. Quando você não pensa, eu preciso revisar meu propósito hoje, mas simplesmente o faz porque é o que você faz. Quando a aprendizagem contínua não é uma prática que você mantém, mas uma característica que você tem. Quando a iniciativa não é um comportamento que você escolhe, mas uma expressão natural da sua identidade. Essa fase é o objetivo final da construção de hábitos. Não apenas ter comportamentos automáticos, mas ter uma identidade que naturalmente expressa os comportamentos que você quer ter. E quando a identidade muda, os hábitos que a expressam não precisam mais ser mantidos com esforço. Eles são simplesmente quem você é. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova criatura não é o ser antigo tentando manter novos comportamentos. É uma nova identidade que naturalmente expressa novos padrões. E é para essa nova identidade que os hábitos dos vencedores constroem. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a convicção de quem está instalando não apenas hábitos, mas uma identidade nova. Eu reviso meu propósito diariamente e ele orienta cada decisão que tomo. Repita: eu reviso meu propósito diariamente e ele orienta cada decisão que tomo. Eu controlo meus pensamentos, aprendo continuamente e construo autoconfiança baseada em evidências. Repita: eu controlo meus pensamentos, aprendo continuamente e construo autoconfiança baseada em evidências. Eu ajo por iniciativa, cultivo a imaginação criativa e coopero harmoniosamente com todos. Repita: eu ajo por iniciativa, cultivo a imaginação criativa e coopero harmoniosamente com todos. Meus hábitos são a expressão da minha identidade de vencedor e eles operam automaticamente em meu favor. Repita: meus hábitos são a expressão da minha identidade de vencedor e eles operam automaticamente em meu favor. Eu começo meu dia vencendo, porque os hábitos que me separam estão sendo construídos agora. Repita contudo: eu começo meu dia vencendo, porque os hábitos que me separam estão sendo construídos agora. Sinta cada afirmação instalando não apenas um pensamento, mas um padrão, uma identidade, um novo modo de operar no mundo. Napoleon Hill concluiu décadas de pesquisa sobre hábitos com uma observação que resume tudo de forma que você vai carregar por muito tempo. Ele dizia que os vencedores não são pessoas que fazem coisas extraordinárias. São pessoas comuns que fazem coisas ordinárias de forma extraordinariamente consistente. E a consistência extraordinária não vem de motivação extraordinária que vai e vem. Vem de hábitos extraordinários que operam independentemente do humor do dia. Você não precisa ser extraordinário para construir hábitos extraordinários. Precisa ser consistente. E a consistência começa hoje, com a revisão do propósito, com o controle do próximo pensamento que aparecer, com a aprendizagem desta mensagem que você está completando agora. Os hábitos que separam vencedores não são segredos guardados por uma elite. São práticas disponíveis para qualquer pessoa disposta a instalá-las com a consistência necessária.
e você está instalando agora. E se você quer esse processo de construção de hábitos estruturado num sistema completo de transformação mental e financeira, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: hoje eu construo os hábitos que me separam. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que a distância entre onde está e onde quer chegar é feita de hábitos, e que a construção começa agora. Curta esse vídeo se os 7 hábitos dos vencedores mudaram como você pensa, sobre o que realmente separa quem chega de quem fica. Compartilhe com alguém que está buscando uma virada e ainda não percebeu que a virada acontece no nível dos hábitos, antes de acontecer no nível dos resultados. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de construção esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, o que separa os vencedores não é o que eles fazem nos grandes momentos. É o que eles fazem todos os dias, nos momentos ordinários que ninguém está observando. Construa nos momentos ordinários. A vitória extraordinária vem depois. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre hábitos e identidade que vai transformar a forma como você pensa sobre cada pequena ação que você toma a partir de hoje. Ele dizia que cada vez que você age de acordo com um hábito que quer construir, você não está apenas praticando um comportamento. Você está votando pela identidade que quer ter. Esse conceito de voto de identidade é poderoso porque muda o significado de cada pequena ação. Em vez de pensar: acordei cedo hoje, mas isso não muda nada, você pensa: esse é mais um voto na identidade de alguém que acorda cedo e usa a manhã com sabedoria. Em vez de pensar: revi meu propósito uma vez, você pensa: esse é mais um voto na identidade de alguém que sabe para onde está indo. Em vez de pensar: aprendi algo novo hoje, você pensa: esse é mais um voto na identidade de alguém que nunca para de crescer. E os votos se acumulam, dia após dia, hábito após hábito, até que a identidade votada se torna a identidade vivida. E quando a identidade muda, os resultados que ela naturalmente produz também mudam. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa votar consistentemente pela identidade que quer ter. Um voto de cada vez. Uma manhã de cada vez. Um hábito de cada vez. E com o tempo, a soma dos votos vai se tornar uma maioria irresistível. A nova identidade vai prevalecer. E os resultados que ela produz vão surpreender até mesmo quem os está vivendo. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Não espereis ser transformados. Transformai-vos. A voz ativa. A responsabilidade. A escolha. A renovação da mente que acontece um hábito de cada vez, uma manhã de cada vez, um voto de cada vez. Você está votando agora. Esta mensagem é um voto. Este decreto nos comentários é um voto. E o hábito que você vai praticar hoje, depois que esse vídeo terminar, é mais um voto. Vote bem. Vote consistentemente. Vote pela identidade que você merece ter. E amanhã cedo mais votos. Mais uma manhã de construção. Mais um passo em direção ao vencedor que os seus hábitos estão revelando. Boa manhã. Que os hábitos de hoje sejam os resultados de amanhã. E há uma dimensão dos hábitos que Hill explorou que raramente é mencionada, mas que pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Ele chamava de o custo invisível dos hábitos errados. A observação de que cada hábito que você tem, seja ele construtivo ou destrutivo, tem um custo ou um benefício que se acumula silenciosamente ao longo do tempo, sem que você perceba no dia a dia. O hábito de checar as redes sociais ao acordar parece inofensivo em um dia, mas ao longo de um ano, ele representa centenas de horas de programação subconsciente por estímulos externos que frequentemente não estão alinhados com o que você quer criar. O hábito de reclamar das circunstâncias parece natural como expressão das frustrações,
Mas ao longo do tempo, ele instala no subconsciente um padrão de vitimismo que torna cada circunstância adversa um reforço dessa identidade. E o inverso também é verdadeiro. O hábito de revisar o propósito toda manhã parece pequeno em um dia, mas ao longo de um ano, ele representa mais de 300 dias de alinhamento do subconsciente com o objetivo maior. O hábito de registrar evidências de competência antes de dormir parece desnecessário, mas ao longo de meses cria uma base de confiança que muda como você se apresenta em cada oportunidade. O custo e o benefício dos hábitos raramente aparecem no curto prazo. Aparecem no longo prazo com uma clareza que retroativamente torna óbvio por que certas pessoas chegaram onde chegaram e outras ficaram onde ficaram. Hill dizia que se você quer entender onde vai estar em 10 anos, não olhe para seus objetivos, olhe para seus hábitos, porque seus objetivos são o que você quer, seus hábitos são o que você vai ter. Essa distinção é uma das mais importantes que você pode internalizar. E internalizar significa agir a partir dela. Significa auditar seus hábitos atuais com honestidade, identificar quais estão construindo o futuro que você quer e quais estão edificando um futuro que você não quer. E então, deliberadamente, começar a substituir os segundos pelos primeiros. Não todos de uma vez, um por vez, com consistência, com paciência, com a certeza de que cada hábito instalado é um tijolo colocado na construção do futuro que você merece. Provérbios 4, versículos 26 e 27 dizem: Considera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta o teu pé do mal. Considera a vereda. Examine o caminho, não para se julgar, mas para se orientar, para corrigir o que precisa ser corrigido, para manter o que está alinhado, para construir com deliberação o que ainda não está construído. Você está considerando a vereda agora. Esta manhã é o momento de olhar para os hábitos que estão no seu caminho e de fazer as escolhas que vão determinar para onde esse caminho vai. Escolha bem, construa bem, vote bem. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã de construção e mais um hábito sendo instalado na identidade vencedora que você está se tornando. O hábito que separa vencedores dos demais não é um segredo. É uma escolha repetida todos os dias, e você acabou de escolher. E uma última reflexão que Hill compartilhou sobre hábitos que vai mudar como você pensa, sobre o começo da jornada de construção. Ele dizia que o maior erro que as pessoas cometem ao tentar construir hábitos é querer construir muitos ao mesmo tempo. A ideia de que se é bom construir um hábito, construir 10 ao mesmo tempo deve ser 10 vezes melhor. Mas o subconsciente não funciona assim. Ele tem uma capacidade de instalação de novos padrões que é real, mas limitada. E quando você sobrecarrega esse sistema, tentando instalar múltiplos hábitos simultaneamente, nenhum deles instala com a profundidade necessária para se tornar automático. Todos ficam no nível de comportamento consciente que exige esforço. E com o tempo, o esforço total necessário para manter todos eles é insustentável. A estratégia que Hill recomendava era radicalmente diferente. Escolha um hábito, o mais importante que você pode construir agora. Aquele que, se automatizado, vai ter o maior impacto em tudo que segue. E construa apenas esse por 30 dias, com toda a consistência disponível, com toda a atenção que ele merece, até que ele esteja consolidado o suficiente para ser mantido com muito menos esforço. Então, adicione o segundo e repita o processo. Essa estratégia parece mais lenta, mas é invariavelmente mais rápida, porque cada hábito bem instalado libera energia para o próximo. E após um ano de um hábito por mês, você terá 12 hábitos sólidos em vez de 20 hábitos frágeis que consomem mais energia para manter do que produzem em benefício. Qual é o hábito mais importante que você pode construir agora? Não os 7 que discutimos. 1. O mais importante para onde você está neste momento da jornada. Essa é a pergunta que Hill deixaria para você. E a resposta a essa pergunta é o próximo passo concreto desta manhã. Encontre a resposta, decida e comece hoje.
porque o hábito mais importante da sua vida está esperando para ser construído. E o melhor momento para começar era ontem. O segundo melhor momento é agora. Boa manhã. Que o hábito de hoje seja o vencedor de amanhã.